senhoras, senhores, 1º de janeiro de 2022. Cá estamos nós novamente para mais uma tentativa de participar de um Brasil maior. Aliás, um sonho da grande maioria, infelizmente frustrado até a presente data. Quem sabe? Mas vamos começar então falando de alguns ditados populares. O pior cego é aquele que não quer ouvir. Parece uma bobagem, não é? Mas se ele já é cego, já está resolvido, não há visão. Mas ele ser surdo também é complicado. Então esse é o pior cego, aquele que tem a visão, mas não quer ouvir. O segundo ditado é de Bismarck, quando dizia que tolo é aquele que aprende com a própria experiência. Sábio é aquele que aprende com a experiência alheia. E a gente vê como a guisa de introdução, que nós estamos aí vivenciando uma situação extremamente perigosa, explosiva. Estamos há um ano de ter um presidente sentado na cadeira no Planalto, no quarto andar. Eu não sei se vai ser aquele que nós queremos. E por que essa insegurança toda? Por que toda essa dúvida? Por que essa total falta de senso, essa insegurança, em resumo? Nós então precisamos entender algumas coisas. Ao longo desse ano eu fiz várias lives e sempre me ative às coisas relacionadas ao projeto de governo de Bolsonaro, que aliás achei super interessante, sobre vários aspectos. Mas hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Eu estou até surpreendido, eu recebi uma quantidade, eu chamaria de imensa, de perguntas e de questionamentos e de ideias por parte dos 10 grupos que eu faço parte no WhatsApp, dos 1.600 amigos do nosso Facebook, mais aqueles meus seguidores, já são umas 5 ou 6 centenas no Facebook, e com isso eu tenho recebido pedidos de amizade de pessoas de norte, sul, leste, oeste, numa profusão muito grande, que até me assusta às vezes, pessoas até do exterior, já dando pitaco e perguntando coisas, e pedindo para ser incluído, adicionado. E com isso nós temos uma capacidade de divulgação que eu reputo a mesma que produziu o Bolsonaro. Claro que em grau menor. Mas vamos então fazer uma breve introdução sobre a situação de Bolsonaro. Bolsonaro se lançou numa candidatura, azarão, todo mundo gritava e berrava, não tem 2% de intenção de votos. É um camarada polêmico, complicado, está há 28 anos na vida política e sempre sendo esmagado contra a parede de uma forma ou de outra, sem nenhuma projeção nacional que não fosse no meio militar, que mesmo assim esse meio militar fazia sérias restrições a ele, por ser totalmente mal informado, pelo motivo pelo qual ele deixou o exército como capitão. Mal informados e rançosos e aborrecidos, estressados e cheios de nome-toques em função a Bolsonaro. E Bolsonaro se meteu numa candidatura à presidência da República. Inicialmente sem nenhuma chance. Mas eu acredito piamente que Deus, a gente põe e Deus dispõe. E eu tenho a mais profunda convicção que, considerando todas as adversidades que Bolsonaro suportou para se tornar presidente desse país, só com a mão de Deus em cima. Eu sei que a maior parte é um monte de bobalhão. Deus, que bobagem, Deus é tudo. Não cai uma folha no chão que Deus não saiba. Acreditem. E eu digo sempre para os céticos idiotizados, com a doença da idiotia, que inclusive é a maior epidemia do país atualmente, a idiotia, que vocês imaginem um planeta do tamanho da Terra, que é pequenininho, boiando no vácuo,
boiando no vácuo, cercado por trilhões de outros planetas, asteroides e galáxias, tudo sem nenhum fio, sem nenhuma estrutura de concreto, boiando no espaço coordenadamente. Rotação, translação, eixo, volta para cá, vai para lá, tudo certinho. Só quem pode fazer isso é Deus. Nós não conseguimos nem vencer a lei da gravidade, que é uma lei simples. Ah, venceu, saiu com um avião, sim, 200 mil libras de empuxo, e se parar, cai na mesma hora. Só Deus. Então vamos combinar o seguinte: Bolsonaro foi eleito pela mãe de Deus. No meu ponto de vista, com isso, Bolsonaro passou a ter uma responsabilidade muito maior do que um cara comum. E por que essa assertiva tão bombástica envolvendo Deus, que é tão ocupado com as porcarias dos muitos planetas que existem por aí habitados, e me atendo a esse detalhe? Um motivo muito simples. A contra-revolução de 64 transformou o Brasil, deu sustentação ao Brasil de todos os campos do poder. Todos os campos do poder. E um belo dia entregou de volta nas mãos dos comunistas, socialistas, oportunistas, cleptomaníacos, etc. O que tinha de pior recebeu de herança ferrovias, rodovias, estradas, hidrelétricas, energia, tudo arrumadinho. Em 20 anos se fez o que não se fez em 200. E se entregou na mão desses desqualificados gestores. Vamos ser gentis. Às vezes me enrolo um pouco, porque o ímpeto é caracterizar ele com todas as palavras que o Aurélio permitiria, mas a gente tem que se ater à ideia básica para poder transmitir uma opinião. Então, se entregou isso de bandeja na mão de 40 anos, na mão de governantes que demoliram esse país. Roubaram, destruíram, quebraram, fizeram tudo o que podiam ter feito de errado. Aí surge alguém, uma voz do meu amigo Tota, e diz: isso é coisa dos comunistas safados, não sei o que lá. Calma, amigo Tota, calma. Olha só, vamos pensar bem. O comunismo tem como expressão máxima da sua ideologia a corrupção. Você sabe quantos bilhões Fidel Castro foi para Forbes, como entre os 10 mais ricos do mundo, meu amigo. E o Cuba é miserável. Stalin, os governantes da URSS, todos eram milionários com datas, mulheres, casarões. Os 2.000 membros do Partido Comunista Russo eram bilionários. Então, vamos entender a primeira ideia básica. Quando falo em comunista, eu vejo com uma certa reticência. Por quê? Os nossos comunistas de plantão, quando saem do país, nenhum vai para a Coreia do Norte, nenhum vai para a China, nenhum vai para Cuba, nenhum vai para um país comunista, ditamente comunista. Não vai. Não vai. Ele vai para Paris, ele vai para Londres, ele vai para Nova York, ele vai para Miami, mas não vai para um país comunista. Então, eu vejo esse epíteto, essa qualificação comunistas, a base do marxismo, leninismo, aquelas teorias utópicas idiotas que nunca deram resultado, mas que para os caras é bom, porque eles não estão preocupados absolutamente muito com ideologia. Vocês vejam, ó, Lula se disse comunista, passou 8 anos, Dilma passou quase 6, se dizendo comunista, Fernando Henrique Cardoso, ideólogo do comunista, o diálogo americano, Fórum de São Paulo, etc. Tá bem, tá bem, tá bem. E por que isso aqui não virou uma Cuba? Por que não virou uma Cuba? Não era grande? Estão no poder há quantos anos? 40? De 85 para cá, 90 dá 25, mais 20, 45. Reduzindo os 3 de Bolsonaro, 40 anos de comunismo, entre aspas, no país. Por que nós não viramos uma Cuba? Porque é aí que está o problema. Vamos então redefinir a situação. Quando um governante, um elemento qualquer da sociedade, se coloca num cargo de presidente de um país, de uma república, de alguma coisa, ele tem na mão um projeto de poder. Projeto de poder. Que é diferente de uma coisa chamada projeto de governo. Bolsonaro, quando assumiu, ele, até baseado no nosso grande conflitante
e problemático, e mal educado, e grosseiro, cheio de palavrão, odeio palavrão, o tal do Olavo de Carvalho, esse camarada era um ideólogo de um projeto de poder. Mas qual é a importância do projeto de poder? O poder o que é o poder? É instalar o comunismo? Não. O poder, é você poder fazer coisas, como por exemplo, roubar toda a nação impunemente, como Lula fez. Lula desviou o que pôde, o que não pôde, de todas as maneiras. Ou vocês pensam que os dinheiros que ele mandou para Cuba, para a Nigéria, para os países da África, as doações que ele fez, não teve algum retorno em dinheiro ou em alguma coisa? Esse é o poder que se quer. É o poder de se manipular imensas e incalculáveis quantias de recursos em benefício próprio, em benefício da sua turma, da sua patota. Ideologia talvez eu chamaria nessa feijoada o tempero, mas não é a carne principal. Não é a carne seca, não é a linguiça, não é nem o feijão. É o poder de fazer. Então, esse é a guerra atual. Eu quero assumir o poder para poder fazer o que eu quiser. E isso envolve desvio de bilhões e bilhões. Bolsonaro, assim que assumiu, e tinha certeza que tinha um projeto de poder também. Quando ele botou um projeto de poder na mesa, de honestidade, não corrupção, em prol do país, ele foi detonado imediatamente. Já ia ser antes com aquela facada daquele canalha, bandido, vagabundo, impune. Então, criminoso e assassino, homicida. Então, o projeto de poder de Bolsonaro foi para cucuia nos primeiros meses, acabou o projeto de poder. E acabou porque ele não tinha um poder na mão, não era o presidente da República. A coisa funciona, mas não toca bem assim. Por que ele não conseguiu desenvolver o projeto de poder? Porque ao longo dos 40 anos, para você manter esse poder, quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte, já dizia a vovó. Os caras fizeram uma farta distribuição de cargos, funções extremamente bem remunerados, dinheiro a rodo, imprensa comprada, mídia, sistema de informação, educação, compraram consciências, compraram votos, compraram tudo que podiam comprar com dinheiro do povo, dinheiro público, arrecadado através de impostos extorsivos, que permanecem até hoje. A diferença desse imposto extorsivo que permanece até hoje, usado na mão de um Bolsonaro da vida, vai permitir, se esgueirando pelas brechas legislativas, comportamentais e as brechas de oposição dos seus partidos de esquerda, entre aspas, canalhas, eles conseguem construir ferrovias, rodovias, portos, etc, mas está muito longe, mas está se tratando disso tudo apenas de um projeto de governo. Não é mais um projeto de poder. O projeto de poder foi desenvolvido pela esquerda ao longo de 40 anos, entendam isso. Nós temos que brigar pelo projeto de poder, para poder fazer o projeto de governo. Por que o Bolsonaro não está conseguindo atingir as metas que ele traçou no projeto de governo dele? Escolas, saúde, educação, transporte ferroviário, portos, dando moral ao país para ser reconhecido no mundo. Por quê? Porque ele está se opondo. O projeto de governo dele bate de frente com o projeto de poder da esquerda, que não tem... Eu estou falando de esquerda, não estou falando de comunismo, esquerda. Estou dizendo todo mundo que não está a favor, para mim é esquerda, de uma maneira ou de outra. A esquerda é sinistra, como falava muito bem os teólogos por aí, é sinistra. Então, todo mundo que é contra um governo, a um projeto de governo, olha só, um projeto de governo conservador, patriótico, bem intencionado, conservador, voltado para a pátria e para a família, muito bem. Aí um amigo meu perguntou assim, mas vem cá, você acha que essa implantação do projeto de poder da esquerda foi praticamente intocada? Qual foi a briga de Olavo de Carvalho com Bolsonaro, os militares, etc? Um motivo muito simples. O Olavo de Carvalho, em Nova York, nos Estados Unidos, calmamente sentado, tinha um projeto de poder, mas sabendo que esse projeto de poder levaria de 50 a 70 anos para ser implantado. Escrevam isso. A infiltração que a esquerda fez no país é de tal ordem
que nós vamos ter que mexer na cabeça de criança hoje, para daqui a 50 anos ele sair do envenenamento que foi colocado na ideologia do gênero, no racismo, nas porcarias criminosas que a esquerda fez e lançou durante os 40 anos. Está tudo infiltrado. Como diria um amigo meu, tudo dominado pela esquerda maldita. E isso, para você remover esse entulho, isso aí é outra conversa. Como remover o entulho, aí é a minha insatisfação com Bolsonaro. Bolsonaro não removeu os entulhos, e esse é o problema. Nós vamos voltar daqui a pouco a esse tema. Então, o que rolou? O que está rolando? O Bolsonaro tem um projeto de governo que eu chamaria de sensacional. Não é perfeito, não é por falta de recurso. É, por exemplo, Bolsonaro diz assim, o MEC diz assim, não vamos exigir passaporte de vacinação para os alunos quando se iniciar as aulas presenciais em 2022. O PSB entra com uma ação para o Supremo Tribunal Federal. Lewandowski diz assim, realmente vocês têm razão, negativo, só para entrar nas faculdades tem que ter a vacinação. Quem é que governa uma coisa dessa maneira? O presidente orienta o ministro manda uma diretriz para a faculdade, um partido de esquerda totalmente divorciado do país, dentro do processo de infiltração do poder da esquerda, vai ao Supremo totalmente infiltrado também, o Supremo diz não faz, o que é pior, obedecem. Aí está o erro. Aí está o erro. Aí reside o erro. E é isso o Bolsonaro está sofrendo há 3 anos. Tudo que ele tenta fazer, que eu chamaria de direito, de correto, de profundamente benéfico à nação, é como ele disse, eu concordo, quem quer tomar vacina, toma, se arrisca a morrer se não tomar. Quem quer tomar, não tomar, se arrisca, mas quem quer tomar, se arrisca a morrer também, como está morrendo. Então é questão de cabeça de cada um, isso aí é democracia. Não é em obrigar a todo mundo a tomar, isso não é democracia, isso é comunismo, da pior qualidade. Da pior qualidade, aquele que o cara não tem direito, não tem vontade, porque alguém assinou uma caneta debaixo de uma toga que não tem nenhum fundamento, e o cara vai se matar por isso. Então, há um conflito e há uma necessidade de que Bolsonaro, particularmente, que eu falo de Bolsonaro, porque se Bolsonaro foi colocado por Deus dentro desse projeto, ele não pode abrir mão. Sabe o que vai acontecer? Olha só, se Bolsonaro não tomar uma atitude que deve ser tomada, quando vão detonar ele em 2022, muito pior, atingir a família dele, os filhos, a mulher, o cachorro, as crianças, o pé dele, são tão canárias, e a guerra é tão suja, tão sórdida. Bolsonaro está passando uma semana em Santa Catarina, que absurdo, não foi para as enchentes, não foi ver as enchentes. Se ele fosse um cara comum, ele ia pegar um helicóptero com ar-condicionado, tração nas 4 rodas, 2 estepes, cafezinho a bordo, ia sobrevoar as enchentes, gastou R$1 milhão de combustível e falou assim, tem uma enchente, que horrível. Oh, meu Deus. O que Bolsonaro fez do jet ski dele? Entre uma acelerada e uma freada, mandou R$700 milhões, mandou o 7º grupamento de engenharia construir pontes, fazer rua, levantar tudo, mandou o KC-390, o avião, levar milhões de toneladas de suprimentos para todo mundo, cesta básica, fez sentado no... Agora, em 2012, quando Santa Catarina ficou embaixo d'água, o Lula estava em Fernando de Noronha e nem tomou conhecimento, está nos jornais, é só ler. Não mandou nem para lá um prato de alumínio com uma quentinha. E ninguém falou nada, porque essa mídia recebia bilhões para não falar nada. E essa agora, como não recebe bilhões, fala as mentiras que quer e fica virando verdade, porque num país que não tem cultura como o nosso, que não tem educação, a mídia é formadora de opinião. Só isso. Só isso. Então, entendam bem, por que eu estou fazendo esse negócio no dia 1º agora? Quero alertar a todo mundo o seguinte, estamos vivendo um problema seríssimo. Se Bolsonaro não for reeleito, aí que absurdo, Bolsonaro é simpático, é alegre, é boa gente, come feijão na calçada, compra pastel. Bolsonaro é um cara maravilhoso, maravilha. Em alto índice de popularidade, maravilha. Mas não se esqueça que os bandidos são os bandidos. Se é muito popular, até chegar o cara na fila da votação e dar R$100 para o cara comprar o votinho dele. Ou então pegar uma máquina daquelas que invioláveis,
mas que não quer fazer o voto impresso, e essa máquina dá um defeitinho e dizer que o Lula ganhou. E vamos ficar como? Quem é Lula? 10 condenações, 300 mil crimes, totalmente... Palocci falou, outros falaram, assassinou, Celso Daniel mandou fazer, deu permissão, autorizou. Está no jornal de hoje, não estou falando nada demais. Está no primeiro, todo mundo falou isso. Está em todos os lugares. E é isso, é o cara que vai concorrer à presidência da República. Sobre as bênçãos do STF, STJ e outros. É isso que nos resta, é isso que vai nos restar. O que vamos fazer em termos de nação? Não se preocupe, eu não tenho problema, eu estou no final de vida, mais um dia, menos um dia, eu pertenço ao plano astral. Mas e os que ficam? Filhos, netos e outros afins, amigos, pessoas que são boas. E por que Bolsonaro não fez o dever de casa dele? Ficou só achando engraçadinho ser humilhado, desprestigiado, desmoralizado, xingado. Teve uma música num lugar aí xingando palavrão em cima do presidente. A Lei de Segurança Nacional foi simplesmente detonada. Não dá para aturar isso, não dá para admitir isso. Nós somos um país sério. Uma cantora subiu no palco com milhares de pessoas em volta falando palavrão. Bolsonaro vai isso, Bolsonaro vai aquilo. Isso não é um país. Isso não é um país. E fica por isso mesmo. E aí, em compensação, o jornalista fala que isso não é bem assim, o cara manda prender o cara, encarcerar o camarada, porque omitiu uma opinião. Isso não é um país. É a pior das ditaduras que tem. O STF não julga nada, demora anos para fazer um julgamento, no entanto, o PSD manda uma porcaria dessa e um dia, no dia seguinte, vem uma imensa folha de papel cheia de prolegômenos concordando com aquela estupidez que foi colocada de pura maldade. Vão matar as crianças com uma vacina que não tem nenhuma segurança. O HL1 foi que matou 100 milhões ou 50 milhões em 1908, só a vacina apareceu 100 anos depois. A nossa apareceu 100 dias depois. Espera aí, pô. Onde a empresa que fornece diz que não assina nenhuma responsabilidade pelos efeitos colaterais, mortes, atropelamentos, etc. Bom, então, o que eu queria nesse contato formal, no primeiro dia de 2022, é lançar aqui um alerta dentro das minhas pequenas possibilidades, o seguinte: se eu fosse alguém, eu diria: prezado presidente Bolsonaro, não se esqueça que a contra-revolução de 64 ganhou na parte militar, econômica, perdeu na parte de marketing, de mídia. Sem marketing, sem mídia, sem divulgação, você pode fazer o que quiser que não vai aparecer. Então tinha que pegar a estação de televisão, a de rádio, e divulgar brutalmente, como o Lula fez para não divulgar o que ele não fez. Você tem que gastar para divulgar o que você fez. Esse é o primeiro passo que tem que ser tomado para a gente poder ter uma chance de sucesso. Tudo que é feito, que é bem feito, é tipo ontem. Bolsonaro não apareceu para dar apoio aos flagelados das enchentes na Bahia e no norte de Minas. Bolsonaro fez muito mais do que Lula em episódios semelhantes. E não se falou disso. Não se falou. Um ou outro na mídia social, fala aqui, falta ali. Aí diz, olha só, o perigo é iminente. Por que o general Fernando foi para o diretor-geral do TSE? Para avalizar que as urnas eletrônicas são confiáveis? E quando elas não forem, ele dizer que não sabe o que foi, porque ele estava lá, e é um elemento do Exército, foi ministro da Defesa? Há uma tentativa de tomada do poder novamente, e esse ano eles vão fazer tudo para esculachar, o termo é esse. A malandragem do Rio usa muito isso quando você é desmoralizado em frente a alguém, esculachar. É um termo meio chulo, mas existe outros piores, como eu vi a cantora cantando no palco e ninguém falou nada, achou, bateu palma e disseram é isso mesmo. Mas desculpem aos aqueles que me aturam, mas realmente vão esculachar muito mais.
E outra coisa, onde é que está o X da questão? Se Bolsonaro continuar nessa linha de ação, nessa política, de admitir e aceitar todos os absurdos ilegais que estão sendo perpetrados contra a gestão dele, sob todos os pontos de vista, ele vai perder. Ele vai perder e vai ter um bandido na tomada do poder novamente. Seja o Lula ou outro bandido qualquer. Não faltam aí, são bandidos. Essa é a minha e a de muitos a preocupação. Aí restaria dizer o seguinte, qual é a solução? Existem várias soluções, mas tem que ter, antes da solução, um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo seria impedir a disseminação do caos instaurado na agressão que fere a Constituição na interdependência dos poderes. A Constituição é clara, os poderes não podem interferir um no outro, estão interferindo, tanto a Câmara quanto o Senado. O Estatuto do Desarmamento, as leis do armamento que o Bolsonaro fez, já levaram pancada em todas as direções. Estão mendigando. O que é pior, Bolsonaro está cometendo uma coisa que está pegando mal demais. É que ele, como para manter alguma coisa do seu projeto de governo, ele tem que fazer concessões aos montes. Entrar no PL, que é um partido bichado, não conseguiu sequer formar a aliança, o partido dele não conseguiu. Houve imposições do tipo assim, para você se filiar, você tem que botar identidade CPF lá e assinar no cartório. O cartório nunca estava aberto. Então, se filiar um partido, um partidinho que não tem, complicado. Todo mundo botou verde e amarelo, fomos para a rua, fizemos isso, partido, aliança, pelo Brasil, cadê? PL. E agora? E começou assim, e agora? Então, a primeira coisa é traçar e aí decidir um objetivo. Não vamos tolerar esse caos que foi instaurado no país. Essa desmoralização do presidente. Vai um qualquer para o exterior para sentar o pau no presidente de uma maneira que antiética, grosseira, mal educada, baixo nível, e o presidente, tá bem, fazer o quê, né? Não tem que fazer. Tem que fazer. Se não fizer, vai ter que assumir a responsabilidade histórica de ter permitido a continuidade no caos nesse país e todo o sangue que poderá vir a correr futuramente. Olha só, 50, 60 milhões são pró-Bolsonaro, mais da metade dos eleitores. Vamos dizer que um candidato de esquerda, qualquer um, ganhe de forma desconfiadamente fraudulenta, ou disso, ou daquilo, e ganhe. Esses 60 milhões vão ficar com o rabo entre as pernas e vão para casa chorar as mágoas? Ou, mesmo em frente à inércia motivada pela cerveja, samba, suor, etc., que é o apanágio do brasileiro, vai ficar quietinho ou vai reagir? Notaram? Já falei uma vez, vou repetir. Depois do 7 de setembro, houve um esvaziamento brutal do apoio ao presidente. Heleno fez discurso, falou que não podia, todo mundo falou, eu concordo plenamente, que não tem outra opção. Nós não temos outra opção que não seja fazer de tudo para apoiar Bolsonaro. Agora, tá bem, vamos apoiar, ele vai ganhar. E aí? Vai ficar 4 anos do mesmo jeito, levando pancada de manhã, de tarde, de noite, agredindo a mulher, o filho, etc. e tal? Teve um canalha que disse assim, escreveu e assinou, todo mundo falou, foi para a imprensa, o cartão corporativo já gastou não sei quantos milhões. O cartão corporativo é aquele que bota gasolina, querosene no avião dele, é que paga os hotéis. Ele não faz aquilo porque ele não poderia comprar 10 milhões de camisa para ele, ou 10 milhões de sapato, ou 10 milhões de carro, ele não tem nenhum. Dá para entender isso? O cartão corporativo é o dinheiro que você fala que você vai aplicar, como se fosse despesa miúda de ponto de pagamento, só que não é miúda, mas é despesa de ponto de pagamento, alguém tem que estar lá e pagar na hora. E essas viagens, quando ele manda um avião sair daqui, lá pro Japão, para a China, para buscar brasileiro, resgatar, ninguém fala nada. Quanto custa uma viagem de avião daqui para a China, meu povo? Um avião particular. Vou dar uma ideia. Um avião de Santos Dumont para Paris custa $200 mil. $200 mil
para ir lá levar uma pessoa. Só para vocês terem uma ideia. Isso sai da onde? Sai do cartão, que ele nem sabe onde é que está. Esse cartão fica na Secretaria-Geral. O cara paga o que tem que ser pago, é um monte de despesa. Quando chega um representante que tem que oferecer um banquete, que tem que fazer, ele sai do cartão. E é por isso que o cartão movimenta milhões. Agora, não é para pagar 100 mil reais por uma bolsa, como uma certa presidenta fez, não é para pagar cabeleireiros de 10 mil reais, como uma certa presidenta fez, não é para pagar um monte de coisas de benefícios próprios, que uma pessoa fez. Gastaram bilhões em cima, aí gastaram mal gasto. Não teve recurso. Se pagar 100 mil reais de aluguel de comitiva de táxi em Nova York, como a Dilma fez, ninguém falou nada. Essa agressão permanente ao Bolsonaro dói no coração de todos nós que não somos corruptos. Que estamos vendo um presidente que tem a missão divina de revirar esse país de cabeça para baixo, está sendo humilhado, agredido, jantado, etc. dessa forma. Então, voltando à vaca fria, lembre-se do seguinte, são duas coisas diferentes. Uma projeto de poder e a outra projeto de governo. O projeto de governo são as políticas públicas de saúde, educação, de segurança, disso, daquilo. Isso é projeto de governo. Mesmo esse projeto de governo, Bolsonaro está levando pontapé a cada metro que ele anda para fazer um projeto de governo. E o projeto de poder que tem que ser sacudido e refeito está relativamente parado, intacto. Os esquerdistas, eu me recuso a falar os comunistas, os esquerdistas estão todos ocupando os postos-chefes, estão infiltrados. Vocês querem ver? Faz um cheque de 300 reais e não bota o nome do cara que vai receber. O banco não paga 300 reais, mas pagou bilhões. Cadê os 52 milhões das sacolas, das malas do Gedel? Saíram de que banco? Ora, para me tirar 300 reais, eu tenho que dizer para onde vai o dinheiro. 52 milhões não saiu da Casa da Moeda direto para as malas do Gedel. Saiu para onde? Que, aliás, está absolvida. Aquelas malas estão totalmente explicadas. 52 milhões é mole. É realmente perto do que foi, isso aí não é nada. É uma gota d'água no oceano. Então, mas como é que se não... Outra coisa, você erra a sua declaração de imposto de renda por 10 reais, o cara te bota na malha fina. Aí você tem que fazer uma coisa qualquer lá para... Como é que o cara explica? Cadê os bens de Lula, da mulher que nunca trabalhou e tem 24 milhões, dos filhos de Lula e outros tantos políticos por aí envolvidos em milhões de falcatruas? A Receita Federal não achou ninguém. E quando acha, a Justiça diz que não é para fiscalizar? Como é que nós vamos fazer? Que país é esse? Que país é esse? Bom, então dentro dessa pequena conversa de mentirosamente feliz ano novo, que eu acho que vai ser um ano extremamente complicado, a menos que Bolsonaro resolva tomar certas atitudes que já deveria ter tomado e não tomou, espero que tome, porque dessa forma não vai ter solução. Não vai ter. Como é que se governa um país com uma Constituição com 136 emendas, das 241 originais? Não tem como. Vai me desculpar, mas não tem como. Leis totalmente absurdas, sobre todos os pontos de vista. E aí abre uma bocona, um membro do gabinete dele, nós temos que seguir a lei, caramba. Que lei, meu amigo? Que lei? A lei que só coloca barbaridades e absurdos, que permite a corrupção, que os caras mudam à vontade através de ordens do STF. Por que Dilma não ficou impedida de 8 anos? Por que Lula, condenado, não foi impedido de ser reeleito? Espera aí, tudo armação. É isso. Eu tinha dito que eu faria uma live hoje, mas a live é mais um alerta para esse ano que vai começar, no qual, sobre minha visão apocalíptica, eu vejo que vão fazer uma profunda agressão a Bolsonaro, vamos acusar ele, a família, o cachorro, a mulher, o sapato, vamos fazer o diabo para desgastar ao máximo a imagem dele, como já estão fazendo agora com o lance da Bahia, e para se manter o projeto de poder da esquerda ainda dominante. Então, eu diria para Bolsonaro, encerrando essa pequena conversa fiada nossa, Bolsonaro, viabiliza o teu projeto de governo atacando o projeto de poder. Com todas as dores, com todas as consequências, com tudo que tem que ser feito. Outra coisa, só um lembrete.
Estão gritando aí o agropecuário, o agronegócio. Meus amigos, isso aí não é fundamental. Japão devastado pela guerra, com 2 bombas atômicas na cabeça. Alemanha toda queimada em tudo. França destruída. Esses países não são países agrícolas, são países técnicos. Altas pesquisas e altas tecnologias. O que faz um país rico não é... Por que o maior país do mundo é os Estados Unidos? Porque ele juntou as 2 coisas, agronegócio e tecnologia. Homem-Lua, bomba atômica, só porta-aviões, impostos baixos. Deixa eu falar baixo. Impostos baixos, estive lá. Achava ridículo que eu pagava de imposto ou de pedágio. Aqui eu sou extorsivo e não se resolve nada. Não se resolve nada. Então, nós temos que partir para um país altamente de pesquisa, de educação, de tecnologia. Isso é o caminho da riqueza. Você pega um container de milho com o preço dado pela Bolsa de Nova York, de commodity, você não compra um chip, você não compra uma placa-mãe de computador. Uma. Que veio uma embalagem assim. Um caminhão, um container de milho. Aí nós, orgulhosamente, estamos matando milhões de bois, vacas, para comprar algumas placas. Porque o cara que está fora que diz que o meu preço é tanto. Agora vai na loja e vai comprar agora uma CPU ou um laptop. Ah, o preço em dólar, o preço disso, porque agora... Então você vai pagar 300, 500 vacas para você comprar um CPU de 2 teras, por exemplo, com 16 de RAM. É assim que funciona. E nós, idiotas, quando exportamos esses milhões de gados, de carne, de tudo para fora, como aqui dentro tem um consumo interno brutal, o preço vai nas alturas. Aí o pessoal fica anêmico, magro, não consegue comprar, fica irritado, estressado, fica doente, vai para o hospital e reclama que não tem atendimento, porque está se gastando bilhões para se mandar dinheiro para... Precisa exportar? Claro. Temos dívida para pagar, precisamos de dólar, está tudo maravilha. Mas o bom senso está no meio e nós estamos sem esse bom senso. Até esse plano, esse projeto de governo tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Será que a gente precisava comprar 39 gripes ou podia fabricar aqui? Eu acho que seria muito mais interessante a gente fabricar os nossos caças, fabricar os nossos porta-aviões, fabricar os nossos chips, fabricar os nossos placas-mães. Evidentemente, nenhum país do mundo, nem os Estados Unidos, tem todos os componentes. Mas, espera aí, nós temos milhões de automóveis, não temos uma fábrica nacional de motores, de automóveis. Nós estamos encomendando navios em outros lugares, que nós estamos milhões de estaleiros aí parados, falidos, que não era assim. Nós tivemos a 2ª frota mercante do mundo no tempo da Contra-Revolução de 64. Segunda maior frota mercante. Nós somos um país privilegiado, temos água doce, temos litoral, temos terras agriculturáveis, temos a maior floresta do mundo intocada na nossa mão e estamos sujeitos a mendigar tudo por todos, e com medo ainda, porque a gente fizer alguma coisa aqui, a China vai gritar, o outro vai falar, não interessa, vamos pro pau, vamos resolver. Temos que pensar primeiro, que eu sempre dizia, a minha mãe era uma mulher extremamente caridosa. Eu dizia para ela, mamãe, caridade começa em casa. Caridade começa em casa. Ver o que os seus filhos, seus 13 filhos, estão precisando. Mamãe era assim, eu tinha 2 camisas, passava um pobre na rua, ela dava uma para o pobre. Eu ficava com uma só. Então, enquanto estava lavando, não podia sair. E assim que funcionou. É mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. Estamos mandando lá para fora. O que tem Vocês estão pensando que o que a gente consome aqui, laranja, tangerina, maçã, é o que tem de melhor? Não, é a sobra do que vai lá para fora. Porque o gringo, olha, esta é o não querer. Aí não paga, não vai. Aí nós ficamos aqui dando lustre nela, brigando para entregar o melhor para ele e ficar com o que sobrou para cá. E cobrando caro. E outra coisa, se você for ver o preço, nessas viagens que eu fiz pela Europa, no exterior, eu achava muito caro, eu não jantava, eu ia no supermercado, comprava o que eu compro aqui, fazia um lanche, uma fruta, um pão de forma, um pedaço de queijo, uma coisa, fazia um lanchinho. Um iogurte, fazia um lanchinho. Caramba, o preço daquelas coisas nos países que são considerados caros,
mas onde o cara ganha 700 mil, 3 mil euros por mês, era mais barato do que eu pago aqui. É mais barato do que eu pago aqui. Que país é esse, meu povo? Por que a gente não vai olhar para nós? Nós temos direito a viver bem, com riqueza e tudo. Por que eu tenho que pagar mais de 50% de imposto num carro? Eu estive em Cancún, no México, e aí resolvi conhecer o México de verdade. Saí de Cancún, fui dar uma volta numa cidade pertinho de Cancún. Fui de ônibus. Aí vi uma loja de automóveis. Tinha um tal de um Gol TI, que aqui no Brasil, vamos dizer, eu não me lembro exatamente, custava 35 mil reais. Lá esse mesmo Gol custava 17 e pouquinho, menos da metade. O mesmo Gol, com mais equipamento, mais equipamento. É assim que nós vivemos aqui. Então, plano de governo e plano de poder tem que ser combatido e tem que ser resolvido agora. Eu estou careca de fazer governante, Bolsonaro, atenta para as necessidades do povo. Esse problema de PVA, de imposto de carro, de Detran, de multas, isso aí de pedágio, de pardais, eu sei que já tentou e não conseguiu resolver, mas tem que ser resolvido porque isso está incomodando muita gente. Há muita insatisfação nesse setor. Os impostos, compra de material de construção está proibitivo. Um saco de cimento custava R$19, está custando 35. Em um ano e pouco. Para-se as obras. Temos que dar um jeito nesse país esse ano, porque senão o ano que vem nós vamos cair na mão dos bandidos novamente. Salve o melhor juízo. Feliz ano novo para todos, muito obrigado, que Deus os proteja, que Deus os ajude e que o nosso presidente tenha a força, a energia e o apoio necessário para fazer o que precisa e que ele consiga discernir o que precisa e o que não precisa fazer. Até breve.